Malvado, por Bui Chaves. Era uma segunda-feira chuvosa e Tonico acordou cansado. Tinha bebido até tarde da noite de domingo. Sua cabeça latejava um pouco e caminhou sonolento para o banheiro, mal conseguindo alcançar a maçaneta da porta. Era alta para o tamanho dele. E foi ainda mais dificultoso ficar ao nível da pia. O casarão em que morava precisava de umas adaptações, agora que toda a sua família morreu. E mesmo tendo nascido e morado a vida inteira na casa, seu pai nunca a adequou para ele. Localizada no início da Avenida 7 de Setembro, no centro antigo de Manaus, foi construída em 1882, na época áurea da borracha, onde a cidade era considerada uma das mais ricas do mundo. A arquitetura das casas e prédios receberam influência total da Europa. E por causa do calor dos trópicos, as edificações tinham o pé direito muito alto, para a ventilação fluir melhor. Mas depois que os ingleses começaram a biopiratear sementes de seringueira para a Malásia, o valor da borracha no mercado internacional diminuiu bastante, e muitas famílias caíram na bancarrota. As casas foram sendo vendidas ou abandonadas com o tempo. E é num desses casarões, já em decadência, que morava Antônio Belvilacqua Vilaboim. Para alguém com 1,28 m de altura, a antiga mansão da família era imensamente grande. Tonico, como era chamado, foi o único dos 3 filhos que nasceu com nanismo. Seus outros 2 irmãos eram gêmeos, altos, malvados e mais velhos que ele. E nesse inverno de 1972, com chuvas e temporais diários, muitas goteiras se espalhavam pelo casarão. Quase todos os cômodos estavam deteriorados. E os móveis antigos do século passado, como cristaleiras agora vazias, mesas e cadeiras de estilo rococó, livros raros mofados da Belle Époque, o que um dia foi um palacete bem-sucedido, agora definhava para um decaído crepúsculo. Tonico teve uma infância atípica. Em função de sua anomalia, a família o ignorava. Nunca o deixavam sair de casa. E quando todos iam para festas, jantares, ou mesmo a missa na igreja da matriz, não o levavam. Seu pai culpava a esposa por ter lhe dado um filho anormal. Quanto aos irmãos, eram distantes e cruéis com ele. Sempre rejeitado, sua única distração era explorar a casa quando estava sozinho. Com o tempo, foi descobrindo lugares e passagens secretas pela residência que nem mesmo a família sabia. Existia um velho sistema de esgoto desativado que conectava o casarão com as 5 casas conjugadas de uma vila que seu bisavô construiu. Tonico era o único que conseguia passar pelas paredes baixas e estreitas dos túneis. Desse modo, ele sabia de tudo o que acontecia em todas as casas, pois conseguia ver e ouvir o que se passava na privacidade das famílias, através de uma pequena grade na parte baixa das paredes. O antigo duto continuava e findava na beira do Rio Negro, onde outrora ficava o barco do seu pai. Após um trágico acidente que vitimou toda a sua família há 2 anos atrás, quando o barco explodiu, deixando-o como único herdeiro, o jovem assumiu o negócio que restou dos Belvilacqua, o aluguel das casas da vila. Tonico, que em todos esses anos de escutas clandestinas e informações conseguidas nos subterrâneos da propriedade, sabia de muitos segredos, cada família com seus esqueletos nos armários. Mas ele próprio não era nada santo. O anão também tinha suas falhas, e eram terríveis. Desde criança, gostava de ouvir conversas dos outros. Sempre sorrateiro, bisbilhotando por buracos nas paredes. E nos raros momentos em que aparecia na frente de uma visita, seu pai o repreendia. Com a aparência que não ameaçava ninguém, o coitadinho era sempre visto como uma espécie de piada. Até as crianças riam dele.
Às vezes, colocava uma cadeira e subia para ver pela janela do seu quarto no sótão. Assim observava tudo lá de cima. Ficava olhando seus irmãos brincarem de soltar pipa com os amigos e outras brincadeiras de meninos, como jogar bola e nadar no rio. Para isso, ele ia até o final do velho esgoto, que era fechado por uma grossa grade de ferro, para ficar mais perto deles sem que percebessem. E quando sua família saía de barco, nos passeios de fim de semana, o renunciado Tonico se escondia dentro do túnel e permanecia lá até a embarcação sumir no horizonte do Rio Negro. A falta de amor, a solidão, as passagens secretas e as informações capciosas foram transformando o jovem anão em uma pessoa amoral e pervertida, a ponto de se alimentar com os segredos privados da vida alheia. Sua pequena alma vazia, com o tempo, sufocou-se em iniquidades. E nessa manhã chuvosa, enquanto fazia o café, lembrou-se da noite anterior e de como matou Dona Pitucha, uma senhora de 82 anos, moradora na vila há muitos anos. Acontece que a velhinha já estava ficando caduca e o Alzheimer tomou conta de sua mente, pois em dias de crise ficava bradando a todos que via olhos nas paredes e pessoas nos buracos. Tonico teve que tomar providências, afinal Dona Pitucha estava falando demais e poderia denunciá-lo. Há muito tempo que o rapaz não gostava dela. Sabia que era a velha que envenenava os cachorros da vizinhança com chumbinho, um veneno para ratos muito forte. Ela recheava pedaços de pão com esse raticida e distribuía para todos os cães que via pelo caminho. Tonico também sabia que Dona Pitucha possuía algumas joias de valor no colchão, e o espiãozinho tinha ciência de onde elas aguardava. E como ele adorava ouro, pois além dos muitos defeitos de caráter, ainda cultivava o hábito de roubar pequenos objetos de valor de quem quer que seja. E ao longo dos anos, amealhou um pequeno tesouro que ele escondia no túnel. Então, de madrugada, após o leiteiro deixar o leite e enquanto todos ainda dormiam, Tonico foi sorrateiro até a porta da casa dela e colocou um pouco do tal chumbinho na garrafa de leite. Depois correu para dar a volta até o túnel. Foi direto para o bueiro da casa de Dona Pitucha. A adrenalina e curiosidade eram grandes para vê-la beber o último copo de leite de sua vida. Não demorou muito para Tonico testemunhar a velhinha cair em direção ao buraco, por onde ele a espionava. E ficou no chão se espumando toda, olhando diretamente para Tonico, permanecendo assim de olhos abertos até dar o derradeiro suspiro. Tonico tomou mais um gole de cachaça e foi dormir um pouco. Agora, o psaico Nanico observava pela janela molhada a movimentação da vila. Vizinhos estranharam o silêncio de Dona Pitucha, que sempre acordava cedo e falava bastante. A polícia concluiu que ela se envenenou acidentalmente, dado a quantidade de venenos para ratos que ela tinha nos armários. E como era meio caduca, o caso foi encerrado. Então, sem nenhuma dor na consciência, o malvado senhorio, sempre fortuito, conseguiu ainda pegar todas as joias da falecida escondidas no colchão. Ele já estava habituado com a morte. Afinal, a explosão do barco da família não foi tão acidental assim. Na mitologia nórdica, os anões nasceram da carne de um gigante morto e depois foram escravizados para a mineração. Pois devido ao tamanho, podiam entrar em túneis e buracos pequenos sem problemas. Assim, tornaram-se exímios mineiros, sempre em busca de ouro, diamantes ou qualquer coisa de valor nas minas, conseguindo a fama de gananciosos e astutos. Tonico, depois de ter sido ignorado e apartado de sua família, e não ter tido a educação correta, não era diferente. Acontecimentos como estes deixam cicatrizes na memória,
e o nanico anulou-se da ideia de felicidade. Toda a sua vida foi andar por passagens secretas e túneis, xeretando as residências da vila, atrás de infortúnios e segredos. Cresceu assim, como um livro mal escrito. Mas nem sempre ele conseguia descobrir tudo. Certa vez, na casa número 4, foi morar um sujeito muito estranho. Um boliviano que veio de Pumapunco, próximo da capital La Paz, região conhecida pelas ruínas que dizem ter sido construídas por alienígenas. O novo inquilino se chamava Paco Herrera de la Cruz, mas todos o apelidaram de Chupa-Cabra, devido à sua aparência. Por ser bem magro e alto e careca, conservando uma barba comprida que chegava até a barriga, e também pelo seu comportamento. Quando veio morar na vila, trouxe na bagagem apenas uma caixa grande de alumínio e vários gatos. Eram pelo menos 7, que ele os chamava por números. Os conservadores da vila não gostavam muito dele. Paco estava sempre semi-nu, andando pela vila rodeado por seus bichanos, apenas com uma cueca pequena e apertada, sem largar sua luneta antiga, em que ficava olhando para os astros e estrelas, falando sem parar. Afuera no hay más que incompreensão. Nosotros tenemos contentamiento y no vamos a morir. O homem era pescoçudo e corcunda. Juntando ao seu nariz aquilino, parecia não ser desse planeta. De hábitos estranhos, ficava trancado dentro de casa dias e dias, em completo silêncio. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Sem televisão ou rádio, apenas silêncio. Quando não, sem nenhum pudor, desfilava pela vila com sua cuequinha apertada e a inseparável luneta. O homem saía da vila uma vez por semana, talvez para comprar comida, mas logo retornava para casa e sua taciturna vida. Tonico percorria os subterrâneos da propriedade para espiar o bizarro boliviano. E cada vez que chegava perto do bueiro da casa número 4, sentia um calafrio estranho. Sua curiosidade só aumentava, pois não conseguia ver nada do que se passava dentro da casa vazia. Sem contar os gatos, que ficavam brincando com o buraco e seu ocupante. El Chupacabra ficava sempre fora do ângulo de visão de Tonico. Parecia não estar ali. Às vezes, o anão apenas ouvia alguns sussurros. Sí, nuestros hermanos nos guiarán pelas estrellas. A donde vas es muy lejos. Tranquila, mi corazón. Intrigado com esse mistério, o impertinente xeretinha vigiava qualquer movimento. Para ele, era torturante aquele marasmo nos acontecimentos. Queria cada vez mais testemunhar dramas e aflições. E o boliviano não estava ajudando. Enquanto isso, as chuvas continuavam sem parar. E somente 2 casas da vila estavam ocupadas. As outras, assim como o casarão, gotejavam sem parar. Na casa número 2, onde morava uma família quase normal, seu Orlando, a esposa Sara e o filho Jairzinho, de 5 anos. Tudo era bem arrumadinho e limpo, com os móveis em ordem. Ele era funcionário antigo dos Correios e estava economizando dinheiro para comprar seu tão sonhado carro, um Ford Maverick do ano. Tonico ficava aborrecido por também não acontecer nada naquele lar docilar. Não suportava a ideia de alguém nesse mundo ser feliz. A alegria era um sentimento inatingível. Criado sem apuros e cheio de defeitos, sua vida foi marcada pela amargura. Em suas traquinagens recheadas de maldade, invencionava armadilhas tão minimalistas quanto eram seus escrúpulos. Como quando matou toda a sua família somente com uma linha de